Quais são os principais filósofos de ideias ateístas? Ou seja, quais são os principais filósofos, os principais sociólogos, historiadores, enfim, quais os principais pensadores do mundo, né, que possuem ideias ateístas, que negam a existência de Deus ou de deuses? Talvez seja, talvez essas perguntas não sejam feitas pela maioria das pessoas, né, uma vez que a maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas do mundo possuem de alguma forma uma religião, portanto acreditam na existência de Deus ou de deuses. Mas para aquelas pessoas mais curiosas, também para as pessoas que não possuem religião, né, para aquelas pessoas que gostam também de investigar, né, e de construir ideias mais conciliáveis, né, com o pensamento científico, que, enfim, que gosta de questionar mesmo, essas ideias com certeza estão presentes na mente dessas pessoas. Na conversa passada, nós dedicamos 2 conversas, inclusive, a falar de Ludwig Feuerbach, que foi um dos pensadores, né, que chegou a discutir a não existência divina, a não existência de Deus, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem ir no nosso canal no YouTube e revisar essas nossas conversas sobre Ludwig Feuerbach, sobre como ele chegou a pensamentos que negam a existência de Deus ou de deuses. E nessa nossa conversa de hoje, nós vamos fazer um passeio, né, pela história. Nós vamos aportar na antiguidade, voltar para a modernidade e em uma próxima conversa, nas próximas conversas, nós vamos chegar na contemporaneidade. Então nós vamos, por exemplo, na conversa de hoje, falar sobre Epicuro, sobre Carneades e vamos também falar sobre Denis Diderot. Ou seja, Epicuro, né, na antiguidade, e Denis Diderot na modernidade. São filósofos, são pensadores que discutem a não existência divina, são filósofos que possuem ideias ateístas. Tranquilo? Por exemplo, Epicuro é um filósofo grego, né, e foi um dos primeiros a negar, a rejeitar a ideia de um Deus pessoal. Então, Epicuro, através da revisão do átomo, ele vai destruir o conceito de alma, ele vai destruir o conceito de Deus, porque ele vai partir da ideia de que a alma, ela não é percebida, ela não tem emoção, ela não é palpável, e se ela não é percebida, e ela não é palpável, ela não é sentida, logo ela não existe. Essa é uma das primeiras ideias apresentadas com o filósofo Epicuro, o filósofo grego Epicuro. Tá bom? Então, segundo Epicuro, se nós fôssemos, por exemplo, dividir a matéria do nosso corpo em pedaços cada vez menores, nós chegaríamos ao átomo, e esse último átomo era também constituído de matéria. Logo, a alma, segundo Epicuro, era apenas um conceito criado, assim como Deus. Deus era uma projeção das qualidades humanas. Deus era uma idealização, uma criação das qualidades humanas, e por isso todos os deuses teriam qualidades humanas. Também diz que a existência seria incompatível com o sofrimento do mundo. Para Epicuro, Deus é incompatível com o sofrimento do mundo. Logo, não existe. E por que tudo isso? Ora, Epicuro ele é um filósofo conhecido pelo um dilema, né? Por uma ideia criada a partir do paradoxo. Ou seja, Epicuro é um filósofo conhecido por uma ideia criada a partir do problema do mal, onde ele vai colocar em dúvida, colocar em xeque a existência de Deus. Conceitos, por exemplo, que nós temos na aula passada, na conversa passada, conceitos como onipotente,
de que Deus pode tudo, onisciente, de que Deus conhece tudo, sabe de tudo, né? E onipresente, de que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, eles vão ser colocados em dúvidas, vão ser colocados em xeque. E, portanto, Deus vai ser colocado em dúvida, em xeque. Tá bom? Enquanto onisciente e onipotente, tem conhecimento de todo o mal e poder, né? Então, enquanto onisciente conhece tudo e onipotente pode tudo, ele tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com o mal, mas ele não faz. Então, segundo Epicuro, ele não é onipotente e não é onisciente. Então, ele não existe, segundo Epicuro. Enquanto onipotente ainda e onibonivolente, ele tem o poder para acabar com o mal e poder fazê-lo, né? Pois é bom acabar com o mal, mas não faz, pois não sabe o quanto o mal existe e onde o mal está. Perfeito? Ora, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo? Então, onde ele está, o mal está. Então, por que é que não se resolve? Epicuro vai começar a questionar isso. Enquanto onipotente, então, tem o poder de acabar com o mal e quer fazer, ou seja, quer acabar com o mal. Pois é bom acabar com o mal. Só que ele não acaba, ele não faz. Então, ele não é onipotente. Enquanto onisciente, né, ele sabe de todo o mal que existe, né, e quer mudá-lo, mas também não faz, pois não é capaz, segundo Epicuro. Então ele não é onipotente e não é onisciente. Entenderam o problema colocado por Epicuro, que coloca em xeque a existência de Deus? Carneades de Cirene, né, foi o primeiro a manifestar publicamente que os deuses não existiam. Carneades de Cirene é um dos primeiros filósofos, o primeiro inclusive, a colocar de forma pública que Deus ou deuses não existem. Ele chegou a declarar isso no Senado romano, onde estava de representante de Atenas. E claro que Carneades de Cirene tinha influências de Epicuro. Para encerrar a nossa conversa de agora, vamos para a modernidade. Denis Diderot, um dos filósofos mais conhecidos do mundo, né? Na questão do, quando a gente vai tocar no iluminismo, um movimento muito importante na história da humanidade. Então, o filósofo Denis Diderot, né? Ele é o autor do livro A Religiosa, onde nesse livro, nessa obra, ele vai denunciar vários absurdos da Igreja Católica, o qual ele vai chamar a população europeia como um todo, né? E Denis Diderot vai ficar conhecido com a famosa frase: o homem só será livre quando o último déspota for estrangulado com as estranhas do último padre. Perfeito? Então, no século XIX, nós vamos ter o aparecimento, né, de outros filósofos de pensamentos ateístas, né, que negam a essência de Deus. Nós destacamos Ludwig Feuerbach, né, e na nossa conversa que vem nós vamos falar sobre Karl Marx, nós vamos falar sobre Friedrich Nietzsche, nós vamos falar sobre Jean-Paul Sartre e nós vamos falar também sobre Sam Ries. Tranquilo? É isso aí. Espero que vocês tenham compreendido e até um próximo encontro. Abraço virtual a todos e a todas.